de volta com o nosso Você Bonita e peço a atenção de vocês, porque ter sol é, assim, eu diria, super desconfortável. Todo mundo, quando acorda e se depara com ter sol, já tenta ali usar uma medicação antiga, né? Fica sem a orientação médica imediata e a gente quer se livrar daquilo. Então presta atenção que o nosso papo vai ser muito bacana para você entender o que você deve fazer assim que você olhar no espelho e já antecipadamente identificar o ter sol. Convidamos mais uma vez ela, oftalmologista, doutora Tatiana Narras, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui, viu? Tô tão feliz de estar aqui, obrigada. A gente também, a gente também, doutora. E falar de é muito mais comum do que a gente imagina, mas abre o nosso papo te perguntando se esta época do ano, se isso é verdade, que a incidência é maior. Verdade, super verdade. Acontece mesmo, no verão, a gente tem uma hipersecreção das nossas glândulas sebáceas do corpo, as glândulas que produzem óleo, de proteção mesmo. Uhum. E no calor, essas glândulas ficam exacerbadas e nós temos essas glândulas nas pálpebras. Entendi. Então elas também acabam trabalhando um pouquinho mais e faz com que a gente acabe tendo, às vezes, entupimento desta glândula e acaba aparecendo o ter-sol. Né, que dá aquele incômodo, né, a bolinha que fica na pálpebra, ou às vezes ela nem aparece tão vermelhinha e tão delimitada, às vezes ela aparece com uma hiperemia, uma inflamação pouco localizada até a gente perceber que é um ter-sol. E aí a gente já coloca essa perguntinha então na tela, vamos seguindo o passo a passo que as meninas montaram. O que é ter-sol, né? É isso mesmo, é um entupimento da glândula de Meibomius. Lembra que eu falei que tinha uma glândula que tinha na nossa pálpebra que produz uma secreção oleosa? Essa secreção faz parte da lágrima e ela existe para proteger uma parte do nosso olho, mas quando ela tem uma produção exacerbada, acontece como fica essa figura aqui, olha. Ela entope e dá toda essa inflamação avermelhada na pálpebra, né? Dá um inchaço. Então, o ter-sol é quando uma das glândulas está entupida. E ele pode vir nos dois olhos ou se apresentar em um só? Sim, geralmente ele é num olho só, mas alguns pacientes apresentam ao mesmo tempo nos dois olhos. E eles acham que passou de um olho para o outro. Mas não é isso, as duas glândulas entupiram. Então aí a gente tem que acender um sinalzinho e perceber se não tem alguma coisa sistêmica, alguma coisa no organismo dele que está favorecendo o aparecimento de tantos ter-sóis, né? Então, mais comum unilateral, no olho só, porque não há essa questão de um bichinho, um vírus ou uma bactéria que inflame. É uma questão de entupimento fisiológico. Sim. Ou pode ter? Também pode ter em cima da inflamação, uma infecção, né? E aí a gente tem que procurar e aí tratar com antibióticos, aí é uma coisa um pouquinho mais, fica mais crônico, né? Que aí é quando vem com secreção, doutor? É possível, então, porque a secreção normalmente é de conjuntivite. Só que eu já vi casos de ter sol com secreção. Sim, aí parece um pus, né? O paciente fala, ai, tá saindo um pus do meu olho, ou uma secreção mais amarelada, mais purulenta, mais espessa. Então, aí o ter-sol, ele já tá, a glândula já... Quando tem estase, quando tem a secreção parada dentro da glândula, então as bactérias adoram, né, secreção parada. Então elas vão lá se alimentar. E aí, então, cria o pus, que é a infecção. É uma infecção secundária à inflamação. Perfeito. Não é por ela que aconteceu o ter-sol. Sim, sim, isso mesmo. Vamos colocar como é que fica, então, agora, por dentro. Vamos, numa imagem, entender aí a questão aí interna. A glândula famosa, a glândula de Meibomius. Né? Esta imagem ela é muito feliz, porque a gente consegue ver que dentro da nossa pálpebra tem um corte sagital, tem uma glândula e a saída da glândula está na raiz dos cílios. Então, onde tem as setinhas amarelas, nós podemos ver que tem uma secreção, umas pontinhas de olhinho e às vezes esta secreção acaba caindo para a região dos cílios. Então, os pacientes falam o quê? Ai, doutora, eu tô com uma caspinha no cílio. Então, isso daí propicia o entupimento destas glândulas, as caspinhas nos cílios, propiciam o aparecimento do ter-sol. E dói. Dói, incha, porque a glândula não sabe que está entupida. Então, ela entope e ela continua produzindo a secreção. Então, ela fica inflamada, inchada, e isso causa o desconforto, causa dor, causa vermelhidão.
né? Então... E até para abrir os olhos, né? Dói, fica pesado, né? Fica pesado. E eu vou fazer o seguinte, vou esperar perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Já já a gente começa com as perguntinhas. Já já a gente vai ali também para o centro da nossa mesa, que está tudo pronto para ensinar a fazer essa higienização. E você já conta também daqui a pouquinho o que não fazer quando você se deparar com esse olhinho que a gente colocou aqui. Vamos já para aquela expectativa. Então, acordei ou fui dormir com uma dorzinha e quando acordei vi mesmo esse inchaço. O que a gente não pode fazer? Primeira coisa, colocar a mão. A gente tem a mania de ficar manipulando. O que dá um inchaço pior do que o terçol é a nossa mãozinha. A gente fica colocando a mão na pálpebra. A gente fica, tá doendo, tá isso, tá aquilo, né? Então, outra coisa que a gente não pode fazer é se automedicar. O paciente pega lá qualquer coisa que tem lá, isso aqui achei uma pomadinha que tá aqui há não sei quantos anos e aplica nas pálpebras. Então, isso também eu não recomendo, tá? O que a gente deve fazer? Certo. Né? Então, quando você se depara com esta situação, primeira coisa, procure o seu oftalmologista, né? Que eu tenho certeza que ele tem condições de te orientar melhor e te examinar e ver realmente se é um terçol. E a gente costuma já orientar os pacientes a fazer compressas mornas. Todo mundo acha que tem que fazer compressa gelada, que você fala, tá inchado, eu quero desinchar. Só que a compressa gelada, ela fecha a glândula. Entendi. E aí diminui a drenagem dessa glândula, então o terçol pode piorar. Então, a água morna, a temperatura do banho, é sempre mais recomendada, pra gente não queimar a pálpebra, né? Então, porque todo mundo quer resolver logo, coloca água pelando. Então, bastante tempo com a compressinha morna, então quanto mais vezes por dia, melhor, né? E aí vai fazer a compressinha morna. E outra coisa muito importante, lavar a raiz dos cílios. Pra quê? Pra estimular esta glândula a drenar. Então a gente lava com água, shampoozinho de neném, existem produtos específicos para isso. E faz isso todos os dias massageando? Isso, aí a gente faz uma massagem específica que a gente pode até mostrar ali daqui a pouquinho. E para estimular a saída da secreção da glândula, nós temos que limpar essa glândula, a glândula está entupida. Então essa secreção tem que sair. Ela sai aos pouquinhos, né? O que a gente não pode deixar ela extasiada lá, porque aí junta a bactéria vai lá, adora, né? E aí causa uma infecção e aí cronifica o processo. Então, mas 90% dos terçóis melhoram em até 2 semanas. Era o que eu ia te perguntar, um tempo normal para você considerar que ele vai desaparecer? 2 semanas, hoje a gente quer tudo, né, para ontem, né? Instagram, tudo na hora, mas né? não é contagioso, Não é contagioso, essa pergunta é muito importante. Porque a gente sempre acha, vai passar para alguém porque o olho tá vermelho. Não, então não é algo que te afasta, por exemplo, de um trabalho, assim como a conjuntivite. Isso, a conjuntivite, nossa, 15 dias afastado, né? Pelo menos uma semana. Uma semana, mas o terçol não, né? O terçol não. Vamos colocar na tela mais uma imagem? Olha lá. Pra gente ir num passo a passo, o que mostra isso aí? As caspinhas dos cílios que eu falei, né? Então, isso daí significa que a glândula de Meibomius, aquela que a gente mostrou na foto, tá produzindo uma secreção a mais. Então, ali à nossa esquerda tá escrito blefarite na tela. Significa que o excesso da produção está ali na raiz dos cílios. Já na pálpebra normal, a gente não vê isso. A olho nu é difícil ver isso. O paciente às vezes não percebe. E o oftalmologista, com toda aquela aparelhagem que a gente tem aumento, né, de 10, 16 até 25 vezes, quando a gente usa aquele aparelho de aumento, a gente consegue identificar muito bem a glândula que está entupida, essa exacerbação das glândulas. Isso, então, é antes até do aparecimento do inchaço e do próprio terçol. Isso daí propicia muito o aparecimento do terçol, é um facilitador, né? Entendi. Então, várias pessoas que têm acne, rosácea, algumas outras doenças, ou às vezes apenas tem um tipo de pele mais clara, olho claro, cabelo claro, né? Então, eu tenho um pouquinho de blefarite. Então, a minha tendência a ter terçol é maior. Entendi. Mas também acontece em casos isolados. Então, às vezes o paciente tem um estresse um pouco maior. Final do ano, pipocou terçol no consultório. Isso aumenta, então o estresse pode desencadear. O estresse, baixa imunidade, até o ômega 3 que você mostrou é legal, às vezes eu prescrevo para os pacientes para aumentar a imunidade. Olha só. Bom sono, né, também. Tudo. Isso influencia super. Então imunidade também
tá ligada. Super relacionado. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, se então dá pra gente prevenir o aparecimento, porque até que a gente enxergue essa questão que já tá, né, entupindo devagarinho ou não, a olho nu muitas vezes a gente não consegue, o que dá pra ser feito? Então, você tem que sempre fazer a sua consulta oftalmológica rotineira, uma vez ao ano, né? E nós temos que estar sempre fazendo a higiene das pálpebras. Tá. Todos os dias. Então, a gente fala assim, nossa, mas lavar o cílio, né? Doutora, meu olho cílio tá sujo, né? Não, a gente lava o cabelo e lava também a raiz dos cílios, faz né? sentido. Então, acaba entrando na nossa rotina. Tá. Então, isso daí é uma coisa. Manipular menos o olho, pôr menos a mão no olho, né? Nas pálpebras. Então, toda hora que a gente está levando, agora com o Covid, as pessoas colocaram menos a mão nos olhos. É verdade. Então, isso foi favorável. Então, eu falo, gente, chega de Covid, mas vamos continuar sem colocar a mão nos olhos. É verdade, é verdade. Né? Porque aí isso foi um hábito isso foi um hábito que a gente, benigno, né? a gente bom, desenvolveu, né? esse, benéfico, esse né? jeito de fazer assim, de dar um jeito, né? Porque no final, uma sensação às vezes que você tem que realmente coçar, né? Também não passa tão rápido, né? Nem que você mentalize. É terrível essa parte quando você não pode pôr a mão, não tem um álcool em gel. Enfim, mas eu acho que nesse ponto faz sentido mesmo o que você está dizendo. Então, manipular pouco. Então, quem usa lente também tem mais chance. Tem que sempre higienizar bem as mãos antes de tirar e colocar as lentes, né? E uma coisa muito importante, uma dica para as mulheres. Evitar a maquiagem na saída da glândula de meibomius. É difícil, eu amo maquiagem também, né? Entendi. Mas quando a gente tem já uma tendência maior a ter a blefarite, a meibomite, que é essa inflamação crônica que propicia o calásio, quando a gente passa muita maquiagem na saída da glândula, a gente pode entupir a glândula. Entendi. Eventualmente, usou o make, não tem problema, tirar sempre a maquiagem, né? Ou então, usar por fora, o lápis. Usar por fora no dia a dia é melhor. Quando vem você bonita, aí você pode maquiar assim, passar, né? Gostei, doutora, da dica. Eu vou colocar já a perguntinha do público. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela? Olha lá, perguntinha, vou pedir para aí, na tela já. Como diferenciar, então, o terçol de conjuntivite? Valdomiro, obrigada, um beijo pra você. Valdomiro, excelente pergunta. Super comum, porque os sintomas, no início, os sintomas do terçol são muito parecidos com o da conjuntivite, tá? Então, geralmente, a conjuntivite, ela tá mais na bolinha do olho. Então, onde tem o branco do olho, né? O olho fica mais vermelho. O terçol, ele é mais localizado nas pálpebras, nesta pele que protege o olho, tanto na de cima quanto na de baixo. Mas quem vai saber realmente fazer esse diagnóstico diferencial é o seu oftalmologista, porque ele consegue fazer um exame detalhado da sua pálpebra e dos seus olhos, porque na conjuntivite a gente precisa procurar algumas coisas que a gente só consegue ver com aquela lente de aumento que o oftalmologista tem. Entendi. Então, e de qualquer forma, a conjuntivite também está associada a essa queda da autoestima, da imunidade. Que a autoestima também cai a imunidade também, da imunidade. Né? Mas a conjuntivite também, né? Sim, super. Caiu a imunidade já. Porque o vírus, ele tá no ar, né? Baixou a nossa imunidade, o vírus da conjuntivite nos ataca. O processo da baixa imunidade em relação ao terçol, ele é um pouquinho diferente, porque ele acaba mexendo nas nossas taxas hormonais. Entendi. Né? Cortisol, né? Às vezes a testosterona. Então, pacientes que usam, repõem testosterona ou tem alguma alteração, por exemplo, época de menopausa para as mulheres, gravidez. Quando nós temos alterações hormonais fisiológicas, ou seja, natural do nosso organismo ou não. Entendi. Então a gente tem uma tendência a ter alterações desses níveis hormonais, principalmente testosterona, e propicia o aparecimento dos calásios de repetição. Tá aí, mais uma coisa pra gente ficar atento, fazer o check-up agora, já no início do ano. Vou colocar mais uma perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lu, beijo pra você. Terçol pode virar calásio? Doutora, vamos fazer o seguinte, a gente deixou uma perguntinha, mas vamos já para a nossa mesa aqui no centro. E aí, você já responde a perguntinha da Lu, que é se o terçol pode virar calásio, e a gente vai encerrar ensinando a higienização correta. Muito bom. E a lavagem dos cílios, né? Vamos lá, o que é essa história de terçol e calásio? Muito boa pergunta, tá? 90% dos terçóis resolvem sozinhos. Aqueles que não resolvem, a gente vai
infelizmente, chamá-los de calazo. Por que infelizmente? Porque quando vira um calazo, significa que o tratamento clínico não é mais eficiente. Então, a gente precisa de uma abordagem cirúrgica, um procedimento que é feito pelo especialista em pálpebras. Então, o dermatologista geralmente não mexe, o oftalmologista geral também não mexe. Então, se cronificou, aí você vai precisar da ajuda de um oftalmologista especializado em pálpebras. Porque a gente faz um procedimento para retirar o calásio. O calásio significa que o tersol, ele ficou tão crônico que o organismo falou, isso aqui não é mais meu. Entendi. Esta secreção não me pertence. Então, Que é eu vou aquela encapsular bolinha. e vou deixar isso aqui. Então, a pomada não chega mais ali, o anti-inflamatório não chega mais ali. Então, a gente precisa fazer uma abordagem um pouquinho mais invasiva. E é tranquila, mas Super procedimento tranquilo. É, super tranquilo, o paciente não sente nada, não vê Feito em nada e não consultório? fica secreção, tá? Tá. Não fica cicatriz, desculpa. Mas faz em consultório? A gente costuma fazer em clínica, Tá. até dá para fazer no consultório, mas é como for mais confortável para o paciente. Perfeito. Vamos para a higienização que a gente vai encerrar com perguntinha do público. Vamos lá, Então, deixa eu colocar. Vamos lá, dá a aqui nossa minha bonequinha boneca. pertinho. É o seguinte, então, pra gente ter uma melhora no aspecto da pálpebra, não ter a blefarite que causa o tersol, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma higiene todos os dias na região das pálpebras. Então, sempre com os olhos fechados, tá? A gente pode fazer esta limpeza aqui, ó. Segura a região das pálpebras, prende ela e você vai fazer esta higiene aqui, ó. Tá. Com o quê? Nós temos vários produtos para fazer isso. Na pálpebra superior também a gente faz com os olhos fechados, tá? Porque a nossa bonequinha ela não fecha os olhos. Legal. Mas sempre com os olhos fechados para proteger os olhos. Então, com um cotonete, com delicadeza, nós vamos fazer uma lavagem dos cílios. Pode ser shampoo Johnson, shampoo de neném, tá? Neutro, não pegue nada que tenha cheiro, né, que pode propiciar alergia. Tá. Existem produtos específicos para fazer isso. Então, a blefarite ela é tão prevalente no nosso meio, né? Então, é tão País tropical, comum, né? Isso, é tão comum a blefarite que propicia o tersol, que existe um produto específico para fazer a lavagem dos cílios. Tá. Que a gente mistura com um pouquinho de água morna. Então, pode ser na hora do banho, tá? Pode ser diretamente no cotonete com água morna, Tá. ou numa gazezinha, que também nós podemos fazer. Então, a gente pode molhar com água morna, aplica o produto, ou o shampoo neutro infantil, faz como se fosse uma espuminha, fecha os olhos e vai lavar a raiz dos cílios. Todo dia? Todos os dias, uma vez por dia. Doutora, eu tô fazendo 500 mil vezes. Não precisa. Tá. É igual o banho, 1, 2 vezes por dia, a gente faz a higiene adequada, tá? Legal, não sabia disso. É muito legal. Legal, Principalmente para as mulheres que usam o demaquilante bifásico, aquele que tem óleo e água, porque aí você vai piorar a blefarite. Por causa do óleo. Por causa do óleo. Puxa então, vida. após o demaquilante, nós temos que tirar o excesso do demaquilante. Existem produtos que eu gosto muito de usar, principalmente quando eu vou viajar. Estes produtos, eles já vêm com o produto na gaze. Então, você tira a gaze, já vem com o produto. Entendi. E faz a higiene com os olhos fechados também, com a gazezinha com o produto. E você tira o excesso. Às vezes ele tira até a maquiagem direto, então é muito bom. Olha bem só prático. que legal, já leva na necessaire. Doutora, a gente tem uma pergunta, a gente só tem 1 minuto, que é super interessante, que é da Jaqueline. Um beijo pra Jaqueline. Existe um costume de esquentar a aliança no jeans e colocar no tersol? Pode mesmo, em 1 minuto, doutora? Pode mesmo, é muito louco. Por quê? Ele faz, às vezes, da compressinha morna. Então, a aliança quentinha, você coloca ali e vai propiciar o aumento da glândula. Ela não é tão eficiente quanto a compressa morna, mas, este ditado é verdade. Então vale, né? Você tá ali, de repente você não tem a compressa morna. Você faz isso, Toninho? Toninho tá dizendo que ele faz e deu certo. Então esquenta ali, ó, esquenta na mão, quer dizer, com a mão higienizada, coloca ali a sua aliança. Obrigada, viu? Mais uma vez. Prazer é sempre nosso. Super dicas isso, hein? Aquilo que eu disse no início, então, pra quem tá no programa desde a abertura e tal, que a gente tem a orientação correta e não fazer besteira pra piorar. Olha que bacana que é. Vou deixar o telefone pra vocês do consultório, 3231-3499, 3231-3499, e nas redes sociais também você encontra a doutora Tatiana Narras e no site tatiananarras.com.br. Tire todas as suas dúvidas. Um beijo, um lindo ano pra você, viu? Pra gente.